Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wellington Lima e a aula de hoje é sobre LCI e LCA, dois tipos de investimentos interessantes para pessoas que não querem pagar imposto de renda. São investimentos livres de imposto de renda. Nesta aula, vou mostrar também o que é a taxa equivalente ao CDB. Então, como você pode calcular para saber a relação entre o que vale mais a pena, né? A LCI, LCA ou um CDB de uma instituição financeira. Tudo bem? Então vamos lá! Vamos iniciar a nossa aula. O que é LCI e o que é LCA? Os LCI são letras de crédito imobiliário. São cédulas emitidas, títulos emitidos por instituições financeiras com a finalidade de captar recursos para financiamentos imobiliários. As LCAs elas são um pouco diferentes, seguem as regras próximas à LCI, porém ela é a letra de crédito do agronegócio. Qual a diferença entre eles? Bom, a primeira diferença entre eles é o destino dos recursos financeiros, né? Como eu disse, da LCI, o recurso é investido no mercado imobiliário, e da LCA, o recurso é investido na área do agronegócio. Tem retornos e formas de resgate semelhantes, ambos são emitidos por bancos e distribuídos pelas corretoras de valores. Tem isenção de imposto de renda, ambos têm isenção de imposto de renda para a pessoa física, empresas pagam imposto normal. Para a pessoa física que investe em LCI e LCA, ela tem isenção de imposto de renda. E o dinheiro é coberto pelo FGC. A rentabilidade, ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Aquela ideia de pré-fixada e pós-fixada segue também próximo dos outros vídeos que eu já expliquei sobre os CDBs, os debentures, né? Então, só que nesse caso você tem as pré-fixadas e as pós-fixadas. Lembrando como que é cada caso. As pré-fixadas você já compra sabendo qual percentual que ele vai te pagar até o vencimento do título. As pós-fixadas, elas utilizam um indexador mais um juros fixo. Então o que seria? Seria, por exemplo, o que normalmente se usa, né? O IPCA, que é o juros oficial do país, mais uma taxa de juros fixa. Então, por exemplo, IPCA mais 2,5%, IPCA mais 3%. Então isso é a renda pós-fixada, também conhecida como híbrida. O importante aqui é nós entendermos como que usa cada uma delas. Então, primeiro, para a pré-fixada, ela vale mais a pena quando há uma previsão de que os juros do país vão cair. Então, se eu tenho uma previsão de que a taxa Selic e automaticamente o CDI vai cair, eu vou optar por uma LCI pré-fixada. Se o meu investimento for a longo prazo, eu tenho ideia de investir a longo prazo, eu vou optar por uma LCI ou LCA pós-fixada. Por quê? Porque nessa situação eu prefiro ganhar um juros real, né, vencendo a inflação. Então eu vou optar por um título que tenha IPCA mais uma taxa de juros. Os impostos. Os investimentos LCI e LCAs, né, para pessoa física não é cobrança de imposto de renda sobre o rendimento do título. É importante entender que a isenção do imposto de renda não faz com que esses investimentos rendam mais. É preciso fazer as contas antes, comparando com outros tipos de investimento em renda fixa. Os riscos de um investimento em LCI e LCA são baixos. Por que são baixos? O risco principal é da instituição financeira que emitiu o título falir, por isso perder a capacidade de pagar o valor investido com os juros. Porém, devido à garantia do FGC que esses títulos têm, o risco é minimizado e segue as mesmas regras dos CDBs e demais investimentos que contam com essa segurança, né? A segurança do FGC. 250 mil por CPF e 1 milhão dividido 250 mil em cada instituição financeira. Qual a liquidez da LCI e LCA? A liquidez desses investimentos varia de acordo com a instituição financeira. Em geral, o valor investido só pode ser resgatado na data do vencimento. Caso a instituição financeira permita retirar o investimento antes do prazo, você deve ter consciência de que provavelmente vai perder parte dos ganhos que teria caso mantivesse o título até o vencimento. Você percebe que é muito próximo, né, do CDB, né, essa ideia de que
você precisa levar até o vencimento, ele segue muito esses investimentos em renda fixa. Os investimentos em renda fixa têm muito essa ideia de que você aguarde até o vencimento para ter, né, o total rendimento a qual foi prometido. Algumas instituições financeiras permitem o resgate do valor total ou parcial com prazo mínimo de 90 dias. Tá? Mas você consegue também encontrar LCIs com menos prazo, de 1 mês, 2 meses. Agora eu vou mostrar a taxa equivalente dos CDBs. Então, a comparação que eu vou utilizar é do site do Banco BTG Pactual, que já vem essa coluna, ó, taxa equivalente do CDB. Então, por exemplo, eu tenho uma LCI pré-fixada do próprio Banco BTG Pactual, vencimento 36 meses até 2023. Qual que é a taxa que ele paga pré-fixado nesse caso? 5,30%. Se eu quisesse comparar com o CDB, eu tinha que comparar com o CDB que estivesse pagando a taxa pré-fixada também de 6,24%. Essa diferença do 6,24% em CDB para o 5,30% na LCI é a diferença do imposto de renda. Você vai perceber que são 15% a menos. Você faz a conta, você vai ver que este valor aqui, 5,30, é 15% menor do que o 6,24. Então, essa plataforma, por exemplo, que eu estou utilizando do Banco BTG, ele já faz essa diferenciação para você. Outro exemplo, LCI pré-fixado, no caso, 24 meses, aqui 4,10 e 15%. 15% imaginando que você vai levar o título até o vencimento, tá? Seguindo a tabela de imposto de renda regressivo. Quanto mais tempo o seu título estiver investido, menos você vai pagar imposto de renda. Depois de 2 anos, você passa para a tabela de 15%. Esse é o mínimo de imposto de renda para os CDBs. No caso das LCIs, então nós vamos fazer esse tipo de comparação, imaginando que você leve os títulos até mais de 2 anos para poder fazer uma comparação com o CDB na mesma proporção. Tudo bem? Então aqui são alguns exemplos. LCA, pré-fixada também. Para eu poder comparar uma LCA que paga 2,65% ao ano, eu teria que comparar ela a um título de CDB que estivesse pagando a 3,21%. Tudo bem? Dentro do mesmo prazo, dentro dos mesmos critérios que estão sendo mostrados aqui. Quais as vantagens das LCIs e LCAs? Possibilidade de obter um retorno maior que outras aplicações em renda fixa, como por exemplo a poupança, né? Essa é fácil de ser batida. As LCIs e LCAs também podem ser utilizadas por quem procura segurança nos seus investimentos e tem exigência por investimentos menos arriscados. Para minimizar os riscos, as LCIs e as LCAs precisam, por lei, ter lastro, ou seja, elas devem estar atreladas a direitos creditórios, como hipotecas, de propriedade dos bancos que emitem esses títulos. E ao comprar os títulos, você ainda tem a garantia do FGC. Então, são boas vantagens comparativas. As desvantagens. Em ambos os investimentos, LCIs e LCAs, há um prazo no qual o valor poderá ser resgatado. Normalmente, esses títulos só podem ser resgatados na data do vencimento. Você, em alguns tipos, né, em algumas situações, você até pode resgatar antes. Porém, você pode correr o risco de estar recebendo bem menos, né, do que você esperaria retirar lá no vencimento. Para investir em LCA e LCA, é indicado ter antes investimentos com maior liquidez ou que sejam utilizados como reserva de emergência. Então, LCA e LCA normalmente não se usa como reserva de emergência. Outra desvantagem é que o valor mínimo pode ser maior quando comparado a outros tipos de investimento em renda fixa. Em alguns casos, você vai ter um valor de LCA e LCA para aplicar que vai ser mais alto do que outros tipos de investimentos. Tá? Em alguns casos são 10 mil, 20 mil, 30 mil. Ali na plataforma, acho que tinha alguns exemplos também de R$1.000. Tá? Então, assim, depende muito de onde você estiver procurando os seus títulos. Então, eu usei a plataforma do BTG como exemplo, mas você pode encontrar em várias outras plataformas. E também não são indicações de compra ou de venda. Então, aqui a ideia é a didática para que você aprenda como fazer a escolha do seu e como comparar ele com outros tipos de investimento. LCIs e LCAs são ótimos investimentos para aquelas pessoas
que não querem esquentar a cabeça com o imposto de renda, né? Tem pessoas que preferem optar por investimentos que ela não vai precisar depois esquentar a cabeça em, né, como que eu vou declarar, né, o percentual de imposto que vai incidir sobre o quanto você investiu. Esse problema você não tem com a LC e LCA. Então, lógico, em todos os tipos de investimento você tem os riscos, você tem as vantagens e as desvantagens. Neste caso das LCIs e as LCAs, eu creio que os riscos são minimizados, né? Existem garantias por trás, existe o fundo garantidor de crédito, porém existe também essa questão do prazo e a questão da liquidez se você precisar sacar esse título antes. Tá? Então isso tem que ser bem calculado, principalmente a questão comparativa entre outros investimentos em renda fixa, que às vezes podem ser mais vantajosos até que a LCI. Mesmo a LCI não tendo a cobrança do imposto de renda, o LCI, a LCA e a LCA, né? Mesmo as duas não tendo a cobrança do imposto de renda, pode parecer assim, nossa, excelente, mas é bom você fazer essa comparação. Existem outros investimentos que podem estar te pagando, né? Pode ter a possibilidade de estar te pagando e te rentabilizando melhor do que esses dois tipos. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, curta o nosso canal, acione o sininho, inscreva-se no canal, com certeza, né, para que nós possamos estar cada vez fazendo mais vídeos explicando os tipos de investimentos em que você não conhece, que você possa estar aprendendo a investir. E também conheça o nosso perfil no Instagram, no Facebook e aprenda comigo nos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Tudo bem? Então, muito obrigado por estarem comigo. Mais um vídeo, mais um aprendizado para conta e até a próxima!